Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos calcular os resistores para 4 LEDs diferentes, tá bom? 4 LEDs com potências diferentes, tá bom? Vamos entender como é que a gente faz isso, como é que a gente define o valor do resistor e a potência do resistor para cada LED, beleza? Tá iniciando a eletrônica? Vamos aprender isso aí. Vamos lá. Muito bem, aqui nós vamos ver então como a gente vai calcular a resistência desse resistor para 4 LEDs diferentes, tá bom? Antes disso eu quero mostrar o seguinte, às vezes a pessoa que está começando, né, não entende, será que faz diferença se eu colocar o resistor desse lado aqui, depois do catodo para a massa, né, ou o resistor antes do anodo para o mais VCC? Do ponto de vista de polarização do LED, não faz diferença nenhuma, né? Porque é um circuito que é a mesma corrente que vai passar pelo LED, é a corrente que vai passar pelo resistor, né? Então, isso não vai alterar, né? A polarização do LED, ele vai ser polarizado do mesmo jeito, ou seja, a corrente que vai ser controlada por ele, opa, aqui não, né? A corrente que vai passar por ele vai ser a mesma, né? Então, porque o resistor está em série com LED, tá bom? Então, tanto faz, tá? A não ser que você queira pegar uma tensão de referência no circuito e você vai fazer elaborar uma outra coisa, mas não significa muito também não, tá? Então, não faz diferença não, tá bom? Tá? A questão é o seguinte, os LEDs, a gente tem alguns tipos de LEDs, né? São vários tipos de LEDs existentes, né? E aí, o que acontece? Você precisa ter uma ideia de qual LED que você vai estar usando, tá? Basicamente, tá? Esses LEDs aqui, essas cores de LEDs que eu estou apresentando aqui, são as cores para LEDs de 3 milímetros, tá? Que são esses LEDs aqui, ó, tá? Então esses LEDs de 3 milímetros. Eu tenho um paquímetro aqui de plástico, tá? Mas dá para ter uma ideia, tá? Esses LEDs de 3 milímetros, né? Esse aqui é um LED de 3 milímetros, tá? Esse aqui são as cores para LED de 3 milímetros, né? E tem esses LEDs também de 5 milímetros, que é, por exemplo, na cor verde, na cor vermelha, né? Esse aqui é um LED de 5 milímetros, tá? 5 milímetros. Então, essas cores equivalem para os LEDs de 3 milímetros, tá? E aqui embaixo a gente vai ter um LED de potência, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver, que é um LED de potência SMD, beleza? E tem o LEDão também. O LEDão é o LED, esse LED de 10 milímetros, é conhecido como LEDão, tá bom? Um LED aí de 10 milímetros. Tá? É o famoso LEDão, tá bom? Então a gente vai determinar também o valor do resistor para ele, sabendo o valor da potência da corrente que vai passar por ele, tá bom? Muito bem. Vamos fazer então, vamos pegar então, por exemplo, o LED verde, né? O LED verde, ele tem uma tensão de trabalho de 2,2 volts. Significa que quando ele for ligado assim no circuito, assim ou assim, ele vai ficar sobre ele uma tensão de 2 volts, 2,2 volts, tá? Que é a tensão dele, a tensão de trabalho. A tensão de trabalho do LED, nos datasheets, né, ou datasheets, ela é conhecida como VF. Então, quando você for lá no datasheet lá e procurar a tensão de trabalho do LED, você vai encontrar a referência VF, que é tensão forward, que é a tensão de trabalho, a tensão de polarização direta, tá bom? Então VF. Então a VF do LED verde é 2,2 volts, tá? Bom, se eu tenho a tensão de forward, ou seja, a tensão direta de polarização do LED de 2,2, e eu sei que ele tem uma corrente de trabalho de 20 mA, né? Qual que é o valor do resistor que eu tenho que ter para poder fazer com que limite a corrente por ele em 20 mA, para não queimar o LED, né?
Então nós vamos calcular isso agora, nós vamos fazer isso agora. E tem um pequeno detalhezinho também, que é importante você saber, tá? É o seguinte, se a gente sabe que o LED ele tem uma tensão de trabalho, ou seja, ele trabalha com uma tensão de 20 mA, tá? Faz o seguinte, use, eu falo assim, use uma dica prática para montagem e para projetos. Use a seguinte dica prática, tá? Utilize sempre de 10 a 20%, nesse caso aqui para LEDs, né, e muitos outros casos, use em torno de 10 a 15 a 20% a menos desse valor de corrente para você calcular o resistor, porque aí você faz que o LED conduza com uma corrente um pouquinho menor, entendeu? Então 10% de 20 dá 2, 20% dá 4, então 20 menos 4 vai dar o quanto? 16, né? Então a gente vai fazer um cálculo com uma corrente de 16 mA. Tá? 16 mA. Beleza? E aí um outro detalhe também interessante, né? Qual que é a potência desse LED? Bom, o LED, se a gente vai trabalhar com LED com uma corrente de 16 mA e ele é submetido a uma tensão de trabalho de 2,2, o que a gente faz? A gente pega a tensão de trabalho dele, multiplica pela corrente e a gente descobre a potência dele, né? Então 2,2 vezes 16 mA vai dar quanto? A gente faz a continha aqui, ó. Na realidade mesmo, na prática, a gente vai ver o valor dele de dissipação na prática, né? Que vai ser os 16 mA. Tá aparecendo direitinho aqui? Não, aqui não. Vai ser os 16 mA vezes, né? Os 2,2 volts. 2,2 volts. Vai ser uma potência dissipada de 35 miliwatts. Tá? 35 miliwatts. Se fosse para trabalhar com 20 mA, seria 44 miliwatts. Tá? Então é um LED de 35 miliwatts. E a pergunta é, Lênio, quando a gente vai comprar um resistor, o vendedor vai falar para a gente, ó, qual que é a potência do resistor que você quer? Ele não vai falar em miliwatts, né? Ele vai falar em fração, né? Então, 1/8 de watt, 1/4 de watt, 1 watt, 2 watts. Como é que a gente transforma, então, esses 35 miliwatts para fração? É simples. A gente faz o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que saber. Qual que é a corrente que vai trabalhar o LED na prática? 16 mA. Tá? E o LED vai ser um LED de 35 miliwatts. Não é isso que a gente acabou de achar? Justamente. Portanto, eu preciso de um resistor aí. Se o LED vai dissipar 35 miliwatts, a gente tem que colocar um resistor aí com um pouco a mais, dissipar um pouco mais de potência, né? Para ele ficar um pouco mais com folga, né? Então, qual que é o valor da potência do resistor que eu tenho que usar? É simples. O que a gente faz? Se o LED é 35 miliwatts, vamos ver quanto que dá, por exemplo, um resistor de 1/8 de watt, que é um resistor menor, né? Tem menores ainda, mas vamos usar um resistor padrão menor, que é 1/8 de watts. Né? 1/8 de watts é menor que 1/4 de watts, é isso? Então, quanto que equivale um resistor de 1/8 de watts em miliwatts? Vamos ver? O que a gente faz? É simples. Você pega 1/8, você pega então 1, divide por 8, que vai dar quanto? Vai dar 0,125. Se a gente está pegando 1 e dividindo por 8, a gente está encontrando 0,125 watts. Como a gente quer o resultado em miliwatts, a gente multiplica por 1000 isso aqui. Então vai ser 1, 2, 3. Vai ser 125 miliwatts. Então o nosso resistor de 1/8 de watts, 1/8 de watts, né? O nosso resistor de 1/8 de watts, colocar aqui na frente, 1/8 de watts barra 1/8. O nosso resistor de 1/8 de watts, ele equivale a um resistor de 125 miliwatts. Tranquilo? Então 125 miliwatts está bem acima de 35 miliwatts, que é a potência que vai dissipar o LED. Então o nosso resistor está com bastante folga, né? Quanto que dá 125 miliwatts? 125 miliwatts dividido por 35 miliwatts. Dá quanto?
3,57. Significa que o nosso resistor, ele tem uma potência de 3,5 vezes o valor da potência que vai dissipar o LED. E é o resistor menor que a gente tem aqui, de 1/8 de watt. Tem até menor, mas vamos usar esse padrãozinho de 1/8 de watts, que é esse resistor de 1/8 de watts. Tranquilo? Esse nosso resistor de 1/8 de watts, que é o menor, ele serve tranquilamente para trabalhar na polarização desses LEDs aí de 35 miliwatts. Legal? Qual é a conta que a gente tem que fazer então para a gente encontrar o valor desse resistor? Muito tranquilo. A gente vai fazer o seguinte: quando a gente vai ver o seguinte, quando a gente polariza o LED, a gente sabe que o resistor está em série com ele. E, portanto, vai ter a queda de tensão do LED, não é isso? Exatamente. Qual que é a queda de tensão desse LED aqui, o verde? Lênio, a queda de tensão desse LED verde é de quanto? De 2,2 volts. Portanto, 10 menos 2,2 vai dar quanto? 7,8, 8, 9, 10. Não é isso? 7,8 com 0,2 dá 8, 9, 10. Portanto, nós vamos ficar com uma tensão no resistor de quanto? De 7,8 volts. Tá? Portanto, a gente vai pegar o seguinte, para a gente descobrir qual que é a corrente que passa pelo resistor. O que a gente faz? Existe uma lei, né, que é a lei de Ohm, né, que diz o seguinte: quando você quer encontrar a corrente que passa pelo resistor, você pega o valor da tensão que está sobre o resistor e divide pelo valor da resistência dele. Tá bom? O valor da tensão que está sobre o resistor, né? O valor da tensão que está sobre o resistor dividido pela resistência dele. Tá? Por quê? E qual que é a tensão que está sobre ele? É o 7,8. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo isso. Agora, tem uma formulazinha que a gente pode resumir para poder fazer isso, que a gente faz o seguinte. Vamos calcular, então, qual que é o valor da resistência desse resistor. E a gente já sabe que o valor da potência dele, que a gente vai usar, é um resistor de 1/8 de watts, que vai ser tranquilo, vai ser mais do que suficiente. Então, o que a gente faz? Nós vamos pegar a tensão mais B, ó, a resistência. Perdão. A resistência desse resistor vai ser igual a quanto? Eu vou pegar o valor da tensão mais B, vou chamar de tensão mais B. Você pode chamar de tensão mais VCC também, tanto faz, né? Ou tensão VCC, tanto faz. Eu gosto de chamar de tensão mais B, tipo que é a tensão da bateria, tá? Então a tensão de mais B daqui para cá, ó, é de quanto? É a tensão de 10 volts. A tensão de mais B menos a tensão do LED, que eu vou chamar de tensão F, VF, né? Que é a tensão de forward, tensão de polarização do LED, tá? Então a tensão de mais B menos a tensão VF, essa tensão aqui, ó, que é a tensão de mais B menos a tensão do LED, eu vou colocar um igual aqui também, ó. Eu vou dizer que o nome dessa tensão aqui vai ser o quê? A minha tensão de R. Vai ser a tensão do resistor, tá? Os 10 volts menos o VF vai ser igual ao quê? A tensão do resistor. Beleza? E eu vou dividir, então, o valor da tensão que eu encontrar em cima do resistor, né? Tá? Dividido pela corrente, né? Que vai passar pelo resistor. Corrente que vai passar pelo resistor. Beleza? Eu sei qual que é o valor da tensão que está em cima do resistor. Também sei o valor da tensão da corrente que está sobre o resistor. Tranquilo? Beleza, né? Então, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar o valor da resistência dele. Beleza? O valor da tensão que está sobre o resistor é de quanto? 7,8 volts. Dividido por 16 mA. Que é a corrente real que a gente calculou que vai passar por ele. Tá? Então, vamos dividir 7,8 dividido por 16, né? Exatamente. Eu venho aqui, eu faço 7,8 dividido por 16, que vai dar, olha aqui, nós estamos dividindo 7,8 por 16.
Só que esse 16 é em miliampere. Significa que esse número aqui, 16, ele está, na verdade, é um número que está sendo multiplicado por 10 a menos 3, porque ele vale 1000. Tá bom? Então é um número que está sendo multiplicado por 10 a menos 3. Tá? Ou seja, é menos 1000. Né? Então, se eu estou dividindo 7,8 por um número que está sendo multiplicado por menos 1000, tá? O resultado que der aqui, eu vou colocar o resultado que eu encontrar aqui, eu vou multiplicar por mais 1000. Ou seja, eu vou multiplicar por 1000, tá? Então, esse aqui foi o resultado que deu, 0,487. Eu multiplico por 1000. Então, eu vou andar com 3 casas para a direita. 1, 2, 3. O resultado vai ser quanto? 487 ohms. Então, o resultado aqui vai ser 487 ohms. Beleza? Portanto, o nosso LED verde, ele vai precisar de um resistor de 487 ohms por 1/8 de watt. Nem precisava ser 1/8, podia ser menor ainda. Mas vamos usar o menor que a gente tem. Então vai ser 1/8 de watts. Portanto, aqui o LED verde, a gente vai ver daqui a pouquinho, nós vamos usar um resistor de 487 ohms de 1/8 de watts para polarizar o LED verde. Beleza? E o LED vermelho? O LED vermelho é de 2 volts. Então o que a gente faz? Para a gente achar a resistência do LED vermelho, vai ser de novo a mesma coisa. A resistência vai ser quanto? A tensão de mais B menos a tensão forward, né? Tensão forward, que é a tensão direta, que vai ser igual ao quê? A tensão que vai estar no resistor, né? Portanto, 10 volts, que é o mais B, menos o VF agora. O VF vale quanto? 2 volts, que é a tensão do LED, tensão direta. Então, 10 menos 2 vai dar quanto? 8 volts. Então, vai ser aqui o VR, a tensão que vai ficar sobre o resistor, sobre a corrente que vai passar pelo resistor. Tranquilo? Qual que é a tensão que vai estar sobre o resistor? 10 volts menos 2, vai ser 8 volts. Qual que é a corrente do LED? Bom, se esse LED vermelho agora, ó, ele é de 20 mA também, nós vamos manter os 16 mA mesmo, tá? Que é os 20%. Só que agora vai ser uma continha que vai ser de quanto? Vai ser 8 volts dividido por quanto? Pelo valor de 16 mA. 8 volts dividido por 16 mA. Vai dar uma pequenininha diferença, quase nada, mas vamos fazer a conta para a gente ver, tá? Então vai ser lá 8 volts dividido por 16, que vai dar quanto? Deu nossos 500 ohms aí, ó, certinho, ó. Vamos multiplicar por 1000, 1, 2, 3, 500 ohms, tranquilo? Então nós vamos precisar aqui de um resistor de 500 ohms e 1/8 de watts, 1/8 de watts. Beleza? Muito bom. E agora o nosso ledão. O nosso ledão, que é o LED grande, a gente vai ver ele ligado, funcionando, ele é de 1,8 volts até 2,2 volts. Vamos considerar 1,8 volts, tá? Então o que a gente vai fazer? Mesma coisa, aqui você faz a mesma coisa, né? Resistência vai ser igual a mais B menos VF, que vai ser igual a quem? Qual que é a tensão que vai ficar sobre o resistor? Ou seja, vai ser o mais B menos a tensão do LED. A tensão do LED vai ser 1,8. Então, 10 menos 1,8 dá quanto? 10 menos 1,8. 7,2, né? 7,2 com 0,8 dá 8, 9, 10. Então, vai ficar 7,2 volts dividido por quanto? Aqui, Lene, é o seguinte, é 20 mA também. Então, 20% é 16. Então, vai ficar dividido por 16 mA mesmo. Beleza? Tranquilo? 7,8 dividido por 16 dá quanto? 7,2, aliás, né? 7,2 dividido por 16.
vai dar 0,450, ou seja, 450 ohms. 450 ohms. 450 ohms por 1/8 de watts. Beleza? Muito bem. E agora o nosso LED de potência SMD, que a gente vai ver também. Não, vamos ligar tudo. Qual que é o nosso LED de potência SMD? Olha, ele trabalha com 3 volts a tensão de trabalho e ele a tensão de trabalho dele é 350 mA. Portanto, é um LED de 1 watt, hein? Ele vai já brilhar bastante e aquecer muito mais. Muito bom. Então, aqui nós vamos trabalhar com 20% abaixo desse valor, né? 20% abaixo desse valor, para deixar uma corrente um pouco menor no LED, tá? Quanto que é 20% de 350? Então, a gente pega, faz 350 vezes 0,2, que vai dar 70, né? Ó, 10% é 35, 20% é 70, exatamente. Então, 350 menos 70, né? Olha só, 350 menos 70 mA, vai dar 280 mA. Então, nós vamos fazer o cálculo para o resistor para 280 mA. Vai ficar a mesma coisa lá. Qual que vai ser a resistência do resistor que vai estar em série com esse LED de potência? Vai ser o mais B, né? Mais B menos o VF, que é a tensão do LED, que vai ser igual a quanto? O VR, né? Qual que é o VR? A tensão que vai ficar no resistor. A tensão que vai ficar no resistor vai ser quanto? 10 volts, que é o mais B, menos a queda do LED, que é o VF, é 3 volts. 10 menos 3 vai dar 7 volts. Então vai ficar 7 volts dividido por 280 mA. Olha isso. 280 mA. Beleza? Olha isso. 7 volts agora, hein? 7 volts dividido por 280 mA. Vai dar quanto? Olha lá. Esse foi o valor. 0,025. Como a gente está dividindo lá por um número que é o 280, que está em 1000, o resultado a gente multiplica por 1000. Então vai ser 1, 2, 3, 25 ohms. Vamos precisar de um resistor de em torno de 25 ohms. E qual que é a potência dele, Lênio? Olha que bacana. Bom, se é um LED de em torno de 1 watt, né? Então a gente precisa de um resistor aí, de 1 watt e meio, aí para a gente poder ficar tranquilo. Tranquilo? Eu vou colocar aqui em torno de 1,5 watts, tá? Não é um quinto de watt, tá, pessoal? Olha que legal. O outro é 1/8, né? Esse aqui não, é 1,5 watt, beleza? Muito mais do que esse cara lá, tá bom? Beleza? Então, muito bem. Então, um resistor de 25 ohms por 1,5 watts. Maravilha? Muito bem. Agora, então, nós vamos agora lá na nossa prática e vamos fazer a nossa prática aí. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos fazer a nossa prática. Então, nós temos nossos 3 LEDs, né? O LED de 3 milímetros, o LED de 5 milímetros, o LEDão e o nosso LED de potência. Beleza? Vou ampliar um pouco para vocês aqui. Tá? Legal? Aqui, como é que tá aqui? Eu fiz a seguinte ligação aqui, tá? Vou pegar aqui a punção. Vou usar a chavinha de fenda aqui. Olha aqui que legal. O positivo, esse positivo aqui, ó, vai receber o positivo da bateria. E esse negativo aqui vai receber o negativo da bateria, que é a fonte, que já vou mostrar, tá? Então esse positivo aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, ó. Opa, aí. Esse positivo aqui, ó, vai correr essa linha vermelha até lá embaixo. Então todo mundo que tiver conectado aqui no positivo, ó, o LED está conectado lá no positivo, no vermelho, ó. Esse outro LED também aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Esse outro LED também está ligado no vermelho. O LEDão também, ó. Deixa eu pegar desse lado aqui. Aqui, ó.
O LEDão tá ligado aqui no vermelho. Não apareceu, né? Aqui, ó. Ó. Aqui o LEDão, ó. O LEDão tá ligado aqui no vermelho, tá? E esse LED de potência também tá ligado aqui no vermelho. Vou tirar um pouquinho aqui. Opa. Aí. Esse LEDão aqui também tá ligado. O positivo dele tá no vermelho. Beleza? Tá bom? Então, o anodo do LED está aqui no vermelho, o cátodo dele vem para cá, né? E aí vai vir aqui na junção desses dois resistores. Tem dois resistores ligados em paralelo, de 1 kΩ com mais 1 kΩ. Ligado em paralelo. O resultado vai ser um resistor de 500 ohms. Aí depois do resistor, ó, vai ligado no fio preto, e do fio preto vai lá para o zero, que é a linha azul aqui, ó, que vai estar ligado aqui. Tá? Todos os zeros estão ligados aqui, ó, na linha azul. Beleza? Tá bom? Então, vamos medir qual que é o valor da tensão que eu vou aplicar aqui, ó. Vou acertar o LEDão aqui para ficar mais bonitinho. Vamos ver, vou colocar aqui a bateria, vou conectar a bateria aqui, ó. Positivo da fonte, que é a bateria, né? E o negativo aqui, ó. Legal? Deixa eu dar uma tampada no nosso LED aqui, para não ficar ofuscando pra gente aqui. Já vamos chegar nele lá, hein? Tá bom? Essa é a nossa fonte, tá? Eu regulei a fonte lá para os 10 volts, tá bom? Também regulei a corrente dela lá, né? Para a corrente máxima que eu ia estar suportando no circuito, coloquei um pouquinho a mais, tá? É uma regulagem que dá para fazer em fontes também, tá bom, pessoal? Você pode calcular a sua fonte para ela deixar passar só uma determinada corrente. A partir daí a fonte desliga automaticamente, impedindo de você danificar o circuito, tá bom? Eu comento sobre isso e alguns outros vídeos aí bastante interessante. Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos medir a tensão de alimentação que está chegando aí? Vamos lá. Vou colocar esse cara aqui. Para cá. Esse cara aqui assim, ó. Isso. E eu venho com esse cara aqui. Muito bom. Legal? Vamos medir a tensão. Eu coloquei aqui na escala para medir no máximo até 20 volts, tá? Porque a tensão vai passar de 2,2 volts. Se fosse medir até 2 volts, eu poderia deixar aqui em 2 volts. Só que a tensão vai passar de 2 volts, né? Em alguns casos aí. Legal? Tá? Então vamos medir a tensão. Qual que é a tensão que está sobre o primeiro LED? O nosso LED é o LED de 3 milímetros, né? E a tensão que ele trabalha é de quanto? O LED vermelho? De 2 volts. Beleza? Então, 2 volts. Vamos ver qual a tensão que vai ficar sobre esse LED lá. Olha lá. 2,1 volts. Muito bem, muito bom. Temos os nossos 2 volts. Significa que nós dimensionamos um resistor legal para ficar os 2 volts sobre o LED. E como o nosso resistor é um resistor de 1/8 de watts, né? Ele está permitindo que passe quanto pelo LED lá? Nos seus 20, em torno dos seus 20 miliamperes lá. Beleza? Porque o cálculo que a gente fez foi para 16 miliamperes, né? Aí teria que ser um resistor um pouquinho, na verdade, deveria ser um resistor, deixa eu ver quanto que deu lá. Aqui, ó. Para 16 miliamperes, deu 487 ohms. A gente está na faixa aí usando resistores aqui de 500 ohms, né? Desculpa, eu cortei o vídeo que eu acabei tossindo aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso, o resistor de 500 ohms, 1/8 de watts, atende a nossa necessidade, tá bom? O LED verde também, resistor de 500 ohms. 2 resistores em paralelo, né? Olha lá, 2 resistores em paralelo, né? Em série com LED, deixando passar no máximo uns 20 miliamperes por ele aí. Qual a tensão que a gente tem nele aí? Vamos ver? Qual que é a tensão que ficou sobre o LED verde? Ponteira positiva lá. Opa, tem que diminuir aqui para mostrar para vocês o multímetro. Aí, pouquinho. Aqui, ó. Isso, qual a tensão que ficou sobre o LED? Ponteira vermelha lá no anodo e a outra no cátodo. Olha lá,
2,19, 2,2 volts praticamente. Qual é a tensão que a gente estava esperando no LED verde? A gente fez com que sobre ele ficasse os 2,2 volts, o LED verde. Beleza, pessoal? Então está passando em torno de 20 mA por ele, está acendendo bem, tranquilo. Legal? Agora o LEDão, né? Olha lá o LEDão. O LEDão, a gente espera em torno de uma tensão de quanto? Em torno de 1,8 volts, que a gente fez o cálculo. Tá? Também trabalhando com 20 mA. Tá? 2 resistores também em paralelo. Tá ali, ó. 2 resistores em paralelo. Vou colocar esse cara aqui. 2 resistores em paralelo. Deixa eu melhorar para você aqui. Olha lá, para você enxergar melhor. Olha lá. 2 resistores em paralelo. Tá bom? O anodo do LEDão está no positivo. O catodo dele vai para um lado dos resistores. Depois dos resistores, pega o fiozinho preto, que o fiozinho preto vai lá para o zero, que é o negativo. Beleza? Vamos medir então a tensão em cima do LEDão, né? Qual que é o valor da tensão em cima do LEDão? O positivo lá no anodo, depois o negativo no catodo. 1,71 ohms, 1,71 volts. Aí, ó, em torno de 1,8 volts. Beleza? Chegamos em torno de 1,8 volts e estamos deixando passar no máximo 20 mA por ele. Agora nós vamos medir a tensão em cima do LED aí, o LED de potência. Vou colocar aqui, ó. Opa, tá? Não vai dar pra gente olhar direto para ele, né? Porque ele é muito forte, né? Tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, já vou mostrar para vocês, eu estou usando 2 resistores de potência, um resistor de 1,5 watts e outro resistor de 1 watt, tá? Em série, tá bom? Para dar um valor de resistência próximo dos 25. A gente calculou nesse LED de 3 volts, né? Com 350 mA. Na verdade, a gente tirou 70 aqui, né? Nós calculamos para 280 mA. Deu o resistor em torno de 25 ohms, tá? Eu consegui na minha sucatinha aqui, consegui 2 resistores de 18 ohms cada um. 18 com 18 vai dar 36 ohms, tá? Cada resistor desse vale 18 ohms, um de 1,5 watts e outro de 1 watt, tá? Vou medir a tensão, vou colocar a ponteira positiva. Vai dar para enxergar muito bem, porque é muito forte o brilho, né? Ó, a ponteira positiva, deixa eu subir para cá. Aqui, ó. Isso. A ponteira positiva, eu vou colocar lá no anodo do LED. Que está lá no positivo, tá lá. E a ponteira negativa no catodo dele, né? Que é antes do resistor aqui, ó. Que é aqui antes do resistor, olha lá. Qual a tensão que está sobre o LED? 3 volts, 3,02 volts, beleza? Rapidinho eu vou tirar para você ver o brilho. Não olha para ele não, que é muito brilhoso. É muito brilhoso esse LED. É um LED de alto brilho, né? Um LED de potência, né? Um LED SMD, tá? Vou desligar para você ver, tá bom? E assim a gente fez a polarização dos nossos LEDs. Olha que beleza o nosso LED de alto brilho. É um LED de alto brilho, né? Um LED de potência, na verdade, que chama, né? Tá? Um LED de 3 volts, tá? Que está trabalhando aí com um LED trabalhando com em torno de 1 watt. E 2 resistores de 18 ohms. 2 resistores de 18 ohms aí. Beleza? E assim a gente conseguiu polarizar os nossos LEDs direitinho. Tá bom?